Olá, pessoal do segundo ano. Bom, aqui é o professor Tiago Souza. Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, a ideia aqui é nós darmos prosseguimento nas nossas aulas de física, certo? Muita coisa tem sido colocada aí e espero que você não esteja perdido, né, no meio de tanta informação. Basta que você não atrase, né, vá no passo correto, que não tem como dar errado. Beleza? Bom, espero que você esteja com o livro didático. Se não tiver, estou mandando as páginas também, né? Bom, aqui em termodinâmica, depois de nós darmos uma olhada, né, nas transformações gasosas e fazer o estudo dos gases, vamos ampliar um pouco depois dessas transformações com o que nós chamamos de equação de Clapeyron. Alguns pontos, tudo isso são bases para quando nós começarmos propriamente as leis da termodinâmica. Então é importante que você entenda, que você desenvolva o pensamento de cada uma dessas informações que nós estamos trazendo. Bora lá então. Bom, para começarmos, precisamos lançar uma noção ou uma informação que é a constante de Avogadro. Bom, Amadeo Avogadro era um físico, para variar, né? Um físico italiano, e ele determinou, porque houveram muitas discussões a respeito na composição de um gás, de ver aquela questão de átomos, quantos átomos tem, mas às vezes eram moléculas. Então, por causa dessa confusão toda, ele chegou-se a uma informação de analisar agora não como átomos ou moléculas, mas sim como partículas. Então, ele chegou a uma definição de um número, que no caso é o número de Avogadro, que é isso que vocês estão vendo aí na tela, que é 6,023 vezes 10 a 23 partículas em 1 mol. Então, está percebendo que é um número muito grande aí de partículas, porque é 6 vezes 10 a 23, ou seja, são 23 zeros na direita. E esse valor ele vai ser importante para nós. Então agora não é mais definido como átomo, nem como molécula, nem como íon, nem como elétron ou outra partícula. Tudo isso agora está incluído no termo partícula, né? Só que beleza, nós precisamos de uma informação aqui, porque aqui está dizendo que são essas quantidades de partículas por mol. Mas aí, o que seria mol? Bora puxar de volta essa ideia lá do que seria mol. Mol é a unidade de quantidade de matéria. Quantidade de matéria. Então imagina o seguinte, imagina um saco, uma saca de café, certo? Com os grãos. Bom, o que seria o equivalente à constante de Avogadro? Seria, pensando num padrão de tamanho e tudo mais, os grãos. Então, a constante de Avogadro seria os grãos de café contidos ali. Então, seriam as partículas dentro daquele mol, certo? Então, essa seria a ideia. Mas beleza, bora relembrar então o que seria mol, lá da química, né? Então, é uma grandeza que mede a quantidade de matéria. É a unidade, na verdade, da matéria. Muito bem. Bom, dentro disso nós podemos falar o quê? Também de massa molar. Bora imaginar aqui o gás carbônico. O gás carbônico, se você lembra, é o CO2. CO2. Então eu tenho uma molécula, um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Bom, nós sabemos que o carbono ele tem uma massa atômica, né? Massa atômica de 12 e o oxigênio de 16. Então, são 2 de oxigênio e 1 de carbono. Isso vai totalizar em 44. Então, a massa molar do gás carbônico ou dióxido de carbono
seria 44 gramas por mol, certo? Isso quer dizer que em 44 gramas de CO2 eu tenho 1 mol. Bom, então, viu só? Mol. Mol nada mais é do que a massa sobre a massa molar. Então, olha, se eu tiver 44 gramas de CO2, quanto é a massa molar dele? 44. Significa que eu tenho 1 mol. E se eu tiver, facilitar a minha vida, né? 88 gramas de gás carbônico. Então vai ficar 88, massa molar dele é 44, vou ter 2 mols, ou 2 mol. E se eu tiver 22, vai ficar 22 sobre 44, vou ter 0,5 mol. Então essa é a ideia que nós precisamos aqui para trabalhar na equação de Clapeyron. Bom, retomando uma informação, vamos ver aqui a constante de inversão dos gases ideais. Por que retomando uma informação? Porque nós terminamos a aula passada definindo o seguinte, que P vezes V sobre T, isso aqui era uma constante, certo? E agora nós estamos apresentando que constante é essa. Essa constante é justamente a constante universal de gases. Qual é a atenção que eu tenho que dar aqui para vocês? Vimos várias unidades de pressão, várias unidades de volume e uma unidade de temperatura, que no caso é só Kelvin. Sempre trabalha em Kelvin. Você tem que ter cuidado, porque nós podemos definir, de acordo com essas unidades, o valor da constante vai variar. Olha esse primeiro valor de constante, 0,082. Isso quando a pressão estiver em atm, quando o volume estiver em litro e quando a temperatura... Bom, a temperatura sempre vai estar em Kelvin. Você encontrou a constante universal dos gases com essas unidades, né? Cuidado, você vai ter que transformar todas as unidades. Se a tua pressão não estiver em atm, você tem que passar para atm. E assim por diante. Normalmente esses valores vão ser dados para vocês, tá? Não precisa esquentar a cabeça. No caso aqui de 62,4 é quando a pressão estiver em milímetros de mercúrio, o volume em litro e a temperatura em Kelvin. Olha que essa aqui é interessante. Vai ser 2 a constante quando esse produto de pressão por volume já der vai ser energia, no caso caloria, e a temperatura em Kelvin. Aqui é só minha atenção para que estejam adequadas as unidades da constante com as unidades das outras grandezas, tá bem? Então, chegamos finalmente à equação de Clapeyron, que viria a ser o quê? Bom, nós temos o seguinte, de acordo com a equação anterior, né, que P vezes V sobre T igual a R, rearranjando, nós temos o seguinte, P vezes V igual a R vezes T. Mas essa equação aqui é para 1 mol de gás. E foram feitos vários experimentos e percebeu-se que essa equação ela é válida de forma proporcional à quantidade de mols. Então, se isso aqui é para 1 mol, para mais de 1, é só eu multiplicar pela quantidade de mols. Certo? Então, eu tenho essa equação aqui, que é a equação de Clapeyron. Você já conhece todas essas unidades. Sabe que P é pressão, que V é volume, R foi apresentado que é a constante universal de gases, T é a temperatura em Kelvin, tá? Só que aqui, rebuscando, trazendo essa informação da quantidade de mols, que é o N. Só essa variante que nós precisamos. Então, bora ver um exemplo aqui. Determine em graus Celsius a temperatura de 2 mol de um gás perfeito.